Em Jovens Heróis da União Soviética, Alex Halberstadt, que é um jornalista soviético-estadunidense, ele revisita a sua infância e o seu passado na União Soviética. Nos Estados Unidos, ele entende que precisa, para curar diversos traumas de infância, visitar a Ucrânia e a Rússia, a União Soviética já tinha caído, e entender melhor a sua infância e o passado de sua família. Nesse vídeo nós vamos conversar a respeito do avô dele, que foi nada mais nada menos que um dos guarda-costas do Stalin. Ele era um ex-NKVD-KGB. Sobre isso nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você gosta da história da União Soviética, veja a nossa playlist União Soviética e se inscreva nesse canal, tá certo? Alex Halberstadt nasceu e passou até os 8 anos na União Soviética. A comida começou a faltar nos supermercados, eles tinham que ficar horas e horas numa fila para comprar um pouco de manteiga, um pouco de carne e tal. A mãe do Alex era judia e eles conseguiram cidadania israelense. E a partir disso eles conseguiram emigrar para os Estados Unidos. O pai do Alex não quis ir porque o casamento já não ia bem e ele não quis sair da União Soviética. Então emigraram a mãe, o Alex e os 2 avós maternos, né? Em Nova York, Alex fez de tudo para se parecer com um norte-americano, mas o sotaque e o nome o denunciavam. Ele sofreu muito bullying por ser uma pessoa pobre e vir de um país socialista. Na fase adulta, o autor começou a ter vários pesadelos e vários problemas psicológicos que o levaram a buscar a respeito da sua família e de sua infância na União Soviética. Com o pai, ele falava poucas vezes ao ano e o russo ele já estava perdendo. Sobre a família do pai, ele pouco sabia, principalmente a respeito do avô paterno. A única coisa que a mãe falava era que esse avô se chamava Vassili e que era um comunista fanático, um idiota e que tinha feito coisas horríveis em nome de Stalin. Ele se lembrava, o Alex se lembrava, que certa vez ele ouviu o pai dele falando que o avô, o Vassili, era um assassino cruel. Alex falou com o pai, que ia para Moscou, depois ligou para o avô, avisando, olha, vou para a Ucrânia, o avô morava na Ucrânia, vou para a Ucrânia e gostaria de falar com o senhor, sou seu neto, Alexander, tal. Ele, não tenho nenhum neto, não tenho neto. Nisso a esposa dele pegou o telefone e falou assim, não, vem para a Ucrânia sim, que você vai ser bem-vindo aqui em casa. Antes de ir para a Ucrânia, Alex passou em Moscou, né? Ficou um pouco com o pai. E o pai disse que se lembra do avô que se lembrava, né, do avô do Alex, ali contando dinheiro num apartamento comunal, que eles moravam em Moscou. E ele falava que o apartamento comunal era muito difícil, né, por ser comunal, e também faltava água e aquecimento. Então a mãe carregava vários baldes de água por dia e tal. Então era uma situação bastante complicada mesmo, né? O pai do Alex tinha um relacionamento muito terrível com o pai dele, o avô do Alex, né? E isso o transformou no anticomunista fanático. Ele sabia que o emprego do Vassili no departamento de recursos humanos de uma fábrica local era eufemismo para inspetor da NKVD, que é a antecessora da KGB. Por conta dele ouvir um cantor norte-americano numa gravação improvisada, numa chapa de pulmão, Vassili o espancou com uma cinta. Vassili Chernovsky era extremamente ausente e sua esposa Tamara tinha diversos amantes. Na fase adulta, as coisas começaram a complicar ainda mais entre o pai do Alex e o avô dele. Por quê? Porque o pai do Alex se casou com uma judia, a mãe do Alex. E o Vassili acreditava que o fato da nora ser judia o prejudicaria na KGB. Vassili contou que começou no Komsomol,
que era uma organização juvenil do Partido Comunista. Depois ele foi para a OGPU em Moscou. A OGPU é a antecessora da NKVD, que depois se transformou em KGB e hoje é a FSB, né? Ele foi admitido depois de se alistar aos 18 anos e servir durante 2 anos numa cavalaria do Exército Vermelho. Muito resumidamente, ele foi galgando ali vários cargos até chegar a ser um dos guarda-costas do Stalin. Vassili contou que nos banquetes, Stalin gostava de pôr água ao invés de vodka em seu copo, enquanto ele observava ali seus convidados perderem a inibição. E ele permanecia sóbrio. Vassili viu aquilo acontecer várias vezes. Porém, teve um banquete que Stalin bebeu de verdade e não comeu. Stalin começou a flertar com uma atriz chamada Galina Yegorova, que era esposa do general Yegorov. Stalin fazia bolinhas de pão e as jogava nela, mirando ali no decote. Todo mundo fingia notar. Porém, a esposa do Stalin, a Nadezhda Alilueva, notou e olhava enfurecida. E quando Stalin se levantou para brindar a destruição dos inimigos do Estado, leia-se os camponeses que estavam morrendo de fome, principalmente os ucranianos e os cazaques, no que ficou conhecido como Holodomor, Nadezhda não levantou o copo em desafio. Ele começou a gritar: "Você não bebe? Você não bebe?" Stalin começou a jogar cascas de laranja e bitucas de cigarro em Nadezhda, até que ela saiu chorando. Hoje, o que se sabe é que vários dos acontecimentos que viriam a ser chamados de Grande Terror tiveram suas origens naquela noite. Na manhã de 9 de novembro de 1932, a governanta de Stalin encontrou Nadezhda em seu quarto, no palácio de Posteni, deitada no chão numa poça de sangue, com o seu revólver alemão com cabo de madrepérola ao lado. O relato oficial é que foi suicídio. Porém, a autópsia executada pelo médico que chegou primeiro à cena, Boris Sbarsky, o principal anatomista do país, concluiu que ela tinha morrido de um tiro na têmpora esquerda, de uma arma disparada a pelo menos 4 metros de distância. A Alilueva era destra. Quando a governanta a encontrou, ela estava segurando um travesseiro encharcado de sangue à sua frente como um escudo. Ou seja, há muitas pessoas que acreditam que a Nadezhda foi assassinada pelo Stalin ou por alguém amando dele. Quando foi, entre aspas, aqui informado da morte da esposa, Stalin começou a gritar que ela o teria deixado como um inimigo. O que ficou claro é que depois da morte dela, a cúpula bolchevique começou a ser morta. Todos que estavam no banquete daquela noite, ou que sabiam a respeito desse banquete. Outros autores dizem que os expurgos seriam inevitáveis, pois Stalin estava matando todos aqueles que sabiam que ele não era a pessoa que substituiria Lenin. Ele não tinha legitimidade. A pessoa seria o Trotsky. Vassili, avô do autor, ainda trabalhou prendendo os kulaks, com K, que eram camponeses enriquecidos, muitos deles pais de seus colegas de escola. Isso se deu principalmente na Ucrânia e foi uma das causas da grande fome, do Holodomor. Tudo isso, pessoal, fez com que o avô do Alex se tornasse uma pessoa triste e distante da família. Então, pessoal, nos próximos vídeos eu vou conversar a respeito dos avós do Alex, que são judeus da Lituânia, tá certo? Uma história muito interessante. E sobre a infância dele na União Soviética. Os livros didáticos, os amigos, enfim, a família. Também muito interessante, tá bom? Deixo a indicação desse livro para você, se você se interessa pela história da União Soviética. Vale bastante a pena, tá certo? Foi uma leitura que eu fiz muito rápida, o autor escreve muito bem, tradução muito bem feita, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa por favor o seu like, o seu comentário, manda esse vídeo para os seus amigos, publique esse vídeo, né, nas suas redes sociais e se inscreva no canal, tá bom? Vocês sabem tudo isso, tá certo? Um abraço e até mais.